Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, nessa quarta-feira, dia 5 de abril, dentro da Semana Santa, Quarta-feira Santa, nos encontramos. Deus, que tanto nos ama, vai desvelando diante de nós o sublime mistério, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Meditemos com fé, com o auxílio de Santo Agostinho, a confissão do louvor. Confessar a Deus, que coisa significa senão humilhar-se diante de Deus e não se atribuir qualquer mérito, visto que por graça fomos salvos, como diz o apóstolo, não por mérito das obras, para que ninguém se ensoberbeça. De fato, por sua graça fomos salvos. Não precedeu efetivamente qualquer vida meritória que Deus do alto possa ter se agradado e amado, e assim possa ter dito: venhamos em ajuda, socorramos estes homens, porque viver bem. Não esteve contente com sua vida, com nossa vida. Desagradou-lhe em nós tudo quanto fazíamos, enquanto não lhe desagrada tudo que ele havia feito em nós. Por isso, condenará quanto tenhamos nós feito, salvará quanto fez ele. Condenará as más ações dos homens, mas salvará os homens. Os homens não fizeram a si mesmo, mas produziram más ações. Quando Deus fez neles, quanto fez Deus? Deus efetivamente criou o homem à sua imagem e semelhança. É bom, quanto ao invés o homem, desligando-se do seu autor e criador, e voltando-se para as perversidades, mediante o livre-arbítrio, praticou o mal. Isto Deus condena para libertar o homem. Deus condena quanto o homem fez e liberta quanto fez o próprio Deus. Nós não éramos bons, mas teve piedade de nós e mandou o seu Filho para morrer, não pelos bons, mas pelos maus, não pelos justos, mas pelos injustos. Efetivamente, Cristo morreu pelos ímpios. E daí? É raro o caso de que uma pessoa queira morrer por um justo. Todavia, talvez aceitasse morrer por um homem de bem. Poder-se-ia encontrar alguém que tenha a coragem de ter de morrer por um homem de bem, ao invés por um injusto, por um ímpio, por um iníquo. Quem gostaria de morrer, senão Cristo só, tão inocente, a poder justificar também os injustos? Por isso, irmãos meus, não tínhamos nenhuma obra meritória, mas apenas deméritos. Mas mesmo sendo tais as obras dos homens, sua misericórdia não abandonou os homens. Enquanto eram merecedores de castigo, ele, ao invés da pena devida, deu-nos a graça não devida e mandou seu Filho para nos redimir, não ao preço de ouro ou de prata, mas ao preço de seu sangue, que ele esparramou, Cordeiro imaculado, conduzido ao matadouro por amor às ovelhas, contaminadas, mesmo que só contaminadas ou não completamente infectadas. Eis a graça que recebemos. Vivamos de maneira digna dessa graça que temos acolhido, para não estragar tanto dom.
e tão grande médico veio a nós, perdoou todos os nossos pecados. Se queremos de novo adoecer, não apenas prejudicamos a nós mesmos, mas nos mostraremos também ingratos para com o divino médico. Sigamos por isso os caminhos que ele nos mostrou, de modo particular o caminho da humildade, porque ele mesmo se tornou humilde por nós. Mostrou-nos com o ensinamento o caminho, sofrendo por nós. Não teria sofrido senão se tivesse humilhado. Quem teria podido matar Deus? Se Deus não se tivesse humilhado? Cristo, de fato, é Filho de Deus. E o Filho de Deus é também Deus. Ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, do qual fala São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele era no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada foi feito sem ele. Quem teria podido matar aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem o qual nada foi feito? Quem teria podido matar se ele não se tivesse humilhado? Mas de que modo se humilhou? Diz ainda João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus efetivamente não teria podido ser morto para que pudesse morrer por nós, visto que por sua natureza não podia morrer. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Imortal, assumiu a mortalidade para que pudesse morrer por nós e assim dar um fim à nossa morte. Isso fez o Senhor, isso realizou por nós. Onipotente se humilhou, humilhado foi morto, foi assassinado e ressuscitou. Foi exaltado para não nos abandonar mortos no inferno, mas para nos glorificar nele, na ressurreição dos mortos, enquanto agora nos elevou na fé e na confissão dos justos. Do discurso 23A de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Querido amigo, como nos ajuda essas reflexões de Santo Agostinho? Vamos descobrindo cada vez com mais vigor a misericórdia, a providência, a ação salvadora de Deus em nossa vida e na nossa história. Vamos descobrindo que Deus nos ama de fato e nos quer salvar, se importa conosco, dá a sua vida por nós, quer nos salvar, quer dividir conosco sua filiação divina, quer dividir conosco o paraíso. Deus, na sua benevolência, se importa conosco e, se permitimos, vem nos envolver com o seu infinito amor. Rezemos com fé, queridos irmãos, deixemos que essa graça envolva todo o nosso ser e gere em nós a graça esperada, a conversão. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós trememos ao pensar que foi um dos próprios amigos de Jesus que o traiu, um que se sentou ao lado dele, que partiu o pão com ele. Dá-nos força, nós rezamos, queremos andar fielmente com Jesus, mesmo quando a estrada que andamos é rochosa e extrema, mesmo quando a mensagem da espiritualidade parece uma loucura, e mesmo quando nos sentimos traídos, Tu, Senhor, és sempre fiel. Tropeçamos muitas vezes, ficamos perdidos, mas está firme e seguro aquele que se confia, aquele que se abandona em vossas mãos. Dá-nos a graça de suportar os nossos problemas e revelar-nos obedientes a Ti, que um dia possamos gozar a glória do vosso reino, no Teu santo convívio, por Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Querido amigo, deixo a você minha bênção.
Aqui na nossa paróquia, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira santa, nós temos a procissão do encontro. As mulheres, com a imagem da Virgem das Dores, peregrinam até a igreja, os homens, com a imagem do Senhor dos Passos. E aqui, diante da matriz, vemos esse doloroso encontro da mãe com o seu divino filho a caminho do Calvário. Depois, teremos o sermão do encontro e a Santa Missa. Você é bem-vindo para celebrar conosco. Deixe que a graça de Deus mova o seu coração nessa semana maior a viver essas experiências piedosas de oração, para que assim possamos juntos nos aproximar do Senhor, como sua igreja, como seu povo. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus.